Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 14 de novembro de 2024, estamos aqui na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, em plena primavera. Agora há pouco deu uma garoada aqui na cidade, parou de chover agora. Hoje vamos estudar o capítulo 13, os dados literais da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica, que tem uma playlist aqui no canal que está progredindo rapidamente. Acredito aí que nós estamos no capítulo 13, esse primeiro volume vai até o capítulo 24, provavelmente, pelas minhas projeções iniciais. E se tudo correr bem, até o final deste ano 2024, devemos estar lançando esse livro lá na Amazon. Assim que o processo estiver próximo do final, vou avisar aqui por este canal, né? E pelas redes sociais. Trouxe meu café aqui para iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje o nosso tema não é extenso. Acredito que acabaremos antes dos 20 minutos aí, que geralmente é a média dos vídeos que temos feito aqui para o canal. Então vamos lá. Capítulo 13, os dados literais. Abre aspas. Dado literal. Critério utilizado pelo filósofo clínico para colher informações do partilhante. Pode-se compreender essa colheita a partir da fenomenologia e da hermenêutica compreensiva. Com a primeira, as informações são recebidas tal como aparece na fala, nos gestos, nas expressões, etc. Nesse sentido, não se interpreta, subentende ou supõe nada. As informações são compreendidas a partir do próprio partilhante. É ele quem se traduz ao longo da clínica, fecha aspas. Esse verbete está lá na Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a edição do Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, produzida na estação de outono do presente ano de 2024, página 18. Então, o que são os dados literais, ou dado literal, né? É um critério aí utilizado pelo filósofo clínico, ok? Mediante ele, o filósofo clínico tem condições aí de colher informações do partilhante. Essa colheita é feita a partir dos pressupostos do ser terapeuta, que nós já estudamos em capítulos anteriores. A fenomenologia, que é o filósofo clínico fazer a epoqué, a redução fenomenológica, e a hermenêutica compreensiva, que é aquela relação ética que se estabelece o diálogo compreensivo. Então, o filósofo clínico tem que ter em mente esses pressupostos, né? E utilizar aí o critério do dado literal. Com a fenomenologia, né, nós buscamos ali na fala, nos gestos, nas expressões, todos os dados literais possíveis. Veremos que esses dados literais não se restringem à fala, à escrita, né? Envolvem aí comportamentos, né, expressões por vários canais de semiose. Vamos tratar disso também neste texto. Então, não interpretar e não sair analisando o partilhante. As informações devem ser compreendidas a partir dessa pessoa que vem nos buscar nos atendimentos em consultório. Prosseguindo. O dado literal ou os dados literais partem de uma disposição criteriosa e fiel para com os jogos de linguagem do partilhante. Percorrem todo o andamento da clínica filosófica. Estão presentes nas primeiras conversações desde o acolhimento, passando pelos exames de categorias, as etapas de entendimento e compreensão sobre a estrutura do pensamento e os jeitos de ser da pessoa. Então, o dado literal ou os dados literais, né,
como havíamos visto lá no verbete, é um critério, e esse critério ele tem que ser utilizado com a disposição do filósofo clínico, ok? Por isso que passa a ser uma disposição criteriosa, fiel, né, aos jogos de linguagem do partilhante. Tem que entrar nesses jogos de linguagem, participar dele. Os dados literais participam de toda a clínica filosófica, não só no início, certo? Que mais? Estão presentes desde as primeiras conversações, okay? Desde lá do acolhimento, perpassando exames de categorias, estrutura de pensamento, né? A parte dos procedimentos clínicos, que é o submodo. Então, está em todas as etapas aí da clínica filosófica. Não se restringe, portanto, às primeiras etapas. Trata-se de um compromisso íntimo de fidelidade a todos os aspectos da linguagem humana, em específico da pessoa que partilha a sua história. É estratégico que a sua colocação esteja nesta obra sucedendo os dados divisórios, pois não se restringem aos momentos do acolhimento e da colheita da historicidade. É algo que deve ser implementado permanentemente. Então, é um compromisso que o filósofo clínico assume perante o seu partilhante de ser fiel, de manter a fidelidade a todos os aspectos da linguagem emanados lá da pessoa atendida. É estratégico também que nós tenhamos colocado o capítulo dos dados literais sucedendo o dos dados divisórios. Já para chamar a atenção para quê, né? É um critério que é utilizado não só no começo da clínica, mas percorre toda a clínica filosófica, como nós vimos. Por isso, tem toda uma lógica nesse ordenamento aqui dentro dessa obra, ok? Seguindo, os dados literais devem ser recolhidos literalmente pelo filósofo clínico. Tal assertiva implica colher os conceitos que em filosofia clínica representam os pensamentos que habitam a estrutura de pensamento da pessoa. Significa participar ativamente dos jogos de linguagem do partilhante, dizer, reproduzir, repetir as mesmas palavras, ideias conceituais, dentro da concepção singular manifestada pelo partilhante, capturados como se apresentam. Vale também para os termos, os quais são manifestações que transcendem a malha intelectiva, ou seja, os modos de ser de cada um, as quais encontram incontáveis expressões. Então aqui eu trato, né, que os dados literais devem ser recolhidos com o máximo de fidelidade, né, e recolhidos de maneira literal, assim como eles aparecem enquanto fenômeno, ok? Em filosofia clínica, os conceitos significam ideias, lembrando aí que ideias, nós não podemos ter, né, uma ideia muito simplista do que seja pensamento, os conceitos, né? Aí está ideias e sentimentos também, né, misturados. Significa participar ativamente dos jogos de linguagem do partilhante, como havíamos dito, parágrafos anteriores, adentrar esse jogo, né? Dizer, reproduzir, repetir as mesmas palavras, né? Ideias conceituais, dentro da concepção singular dessa pessoa. Okay? Também se estende, vale também para os termos. Termos em filosofia clínica é tudo aquilo que transcende a estrutura de pensamento e origina várias manifestações, ok? Que vão derivar aí os modos de ser de cada um, que tem incontáveis expressões. Os dados literais são abrangentes, não se restringem somente à fala e à escrita. Se referem a todo o espectro da linguagem humana por diversos canais de semiose e expressividade. Escrita, fala, dança, gesticulações, expressões fisionômicas, choro, etc. Podem aparecer de maneira lógico-racional, mediante formas simbólicas,
por meio da esteticidade seletiva ou bruta. Então, os dados literais nós já percebemos que são bastante abrangentes, certo? Envolvem conceitos, termos, ok? Não se restringem à fala e à escrita tão somente, né? Envolvem, né, todo o espectro da linguagem humana, devendo se considerar a escrita, a fala, gesticulações, dança, expressões fisionômicas, o próprio choro, né, muitas vezes do partilhante. É importante também prestar atenção que esses dados de semiose muitas vezes eles podem vir de maneira lógica, racional, ok? Mas também podem vir de maneira simbólica ou por meio das esteticidades seletiva ou bruta. Esteticidade seletiva e bruta, assim como as formas simbólicas e a maneira lógico-racional, todas elas nós vamos estudar detalhadamente nos tópicos da estrutura de pensamento. Por exemplo, essa maneira lógico-racional, estruturação de raciocínio é o tópico, né? Essas formas simbólicas, a matemática simbólica vai representar muito essa ideia. E a esteticidade seletiva, que envolve toda uma escolha, né? E a bruta, que é aquela forma que quando há, por exemplo, ideias na estrutura de pensamento, e às vezes o canal que a pessoa usa é a esteticidade bruta. Por exemplo, o choro, né? Aquela questão de quebrar coisas, uma certa violência, é a esteticidade bruta se manifestando. Portanto, nós vamos estudar todos esses itens, esses tópicos, esses construtos formais, nos seus respectivos capítulos, de maneira que poderemos desenvolver bem essas ideias. Todas essas idiosincrasias da singularidade humana estão contempladas pela metodologia da filosofia clínica nos tópicos da estrutura de pensamento ou na tábua dos submodos, enquanto construtos formais serão tratados cada um deles detalhadamente nessa obra. É o que eu disse agora há pouco, né? Então, todas essas peculiaridades, indiciocrasias, né, da singularidade humana vão ser contempladas pela metodologia da filosofia clínica, que é bastante ampla, amplia os horizontes e ajuda o próprio filósofo clínico a penetrar aí na singularidade dos seus partilhantes, né? São construtos formais, então vão ser apresentados dessa maneira, né? Lembrando que os conteúdos desses construtos formais são sempre preenchidos pelos partilhantes, né? E cada um deles aí vai ser tratado detalhadamente nessa obra, dada a sua respectiva importância. Por fim, existe nesta prática a clara aproximação com os pressupostos do ser terapeuta, pois o terapeuta deve fazer a sua redução fenomenológica, estar aberto ao diálogo compreensivo e inteirar-se dos jogos de linguagem da pessoa em atendimento clínico. Então, a prática criteriosa dos dados literais, né, é muito próxima aí das ideias dos pressupostos do ser terapeuta, que já estudamos cada um deles aí nos capítulos antecedentes, tanto a fenomenologia, que envolve lá a hipoqué, a redução fenomenológica, quanto a hermenêutica da compreensão, em que a proposta do Gadamer é que se chegue lá numa relação ética, que tem a nomenclatura de diálogo compreensivo, e também muito próxima dos jogos de linguagem trazido lá por Wittgenstein, né? Quando nós comparamos esses três pressupostos com o que estudamos hoje, o dado literal, né? Eles têm uma proximidade, ok? Mas achei importante também tratar num capítulo específico dos dados literais. No próximo estudo, estudaremos o capítulo 14, os dados atualizados, ok? Depois dos dados atualizados, provavelmente nós vamos estudar os dados padrões, e aí vamos estudar os saltos, ok? Salto lógico e salto temporal,
entraremos no enraizamento, ok? E aí depois exame de categorias e as 5 categorias. E aí provavelmente vamos fechar o volume 1 desta obra. No volume 2 trataremos dos 30 tópicos da estrutura de pensamento e no volume 3 dos 32 submodos da tábua de submodos. Ok? Então essa é a ideia inicial aí de projeção dessa obra e parece que está ocorrendo conforme nós planejamos, um ritmo bom, dentro do esperado. Sim, agradeço a todos as curtidas, comentários, compartilhamentos, apoio. Solicito que todos acompanhem os canais dos filósofos clínicos, que divulguem, que fortaleçam esses canais, ok? Para que todos possamos aí fazer a nossa parte e ajudar a filosofia clínica aí a ser divulgada, entendida da sua maneira correta, porque há muitas distorções dentro da internet sobre a filosofia clínica que confunde antes do que esclarece o que seja na realidade a filosofia clínica. Assim sendo, deixo vocês, desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã ou uma boa tarde. Até uma próxima.